Subversiva já está no ar. KO. Bom dia, mais uma edição subversiva no ar, são 11 horas e 4 minutos. Temperatura no centro de Fortaleza, coração da nossa cidade, 29 graus centígrados nessa manhã de sol. Estamos aqui diretamente do estúdio do Metacast, localizado no glorioso prédio da Associação Cearense de Imprensa, para falar do tema de hoje, queda de acesso na rede mundial e a importância do SERPRO e DataPrev na soberania nacional. A gente recebe como convidados Fábio Rosa, secretário de comunicação do SINDPD e servidor público do SERPRO Fortaleza. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado e bom dia aí a todos os nossos ouvintes. E também o Paulo de Tarso Gregório, da OLT, Organização por Local de Trabalho do DataPrev. Seja bem-vindo. É isso mesmo. Muito obrigado. Eu agradeço pelo convite, né? Sempre muito bom poder expor nossas ideias. Também mandar um abraço a todos que estão nos assistindo. E vamos situar a pauta. Lembrando a vocês que a gente agradece demais os patrocinadores do nosso programa, o Simpospetro e o Sintratel, e que vocês podem acompanhar a gente através do Facebook, Instagram, YouTube e também as pílulas do programa de hoje, que vão ser depois colocadas no nosso TikTok, e o programa em áudio vinculado no canal do Metacast no Spotify. No dia 19 de julho, um defeito em um software causou uma pane na rede mundial de computadores, interrompendo sistemas informáticos de voos nos Estados Unidos e de outros países, transmissões de televisão no Reino Unido e telecomunicações na Austrália. Mais de 1.000 voos foram cancelados, segundo informações da BBC. O Serviço Público de Saúde do Reino Unido reportou interrupção na atenção básica, mas disse que o atendimento de emergência não sofreu impactos. Além disso, houveram muitos comentários, muita gente falando que houve efeitos maiores em bancos, alguns foram esclarecidos, outros ainda estão para se esclarecer. Enfim, tivemos um caos, mas o Brasil passou bem na fita. Então, a gente vai conversar sobre isso, né? Perguntar, Fábio, como é que o SERPRO e a DataPrev, né, colaboram para a segurança cibernética nacional e por que é importante essa colaboração? Bom, Marina, o SERPRO e a DataPrev são as empresas públicas federais de informática, né, do governo federal do Estado brasileiro. E está entre as atribuições desenvolver soluções, sistemas informatizados para dar suporte às atividades do governo. Com isso, uma grande parte dos sistemas utilizados pelo governo, eles são de produção local, né? Os técnicos do SERPRO e da DataPrev, eles têm conhecimento absoluto sobre esses sistemas e, com isso, primeiro, por ser um software local, se houver algum tipo de falha em softwares de terceiros, ele não é afetado, tá? Além disso, na hipótese de uma invasão hacker, por exemplo, de um ataque, eles também são menos visados, por quê? Porque são usados somente no Brasil, né? É diferente, por exemplo, de um sistema operacional Windows, que é utilizado praticamente no mundo inteiro, e por esta mesma razão é estudado por aqueles hackers que querem invadi-lo para encontrar brechas para poder fazê-lo, né? Então, assim, isso dá uma proteção maior e, além disso, estimula o conteúdo nacional, o avanço da capacidade industrial de informática e de produção de sistemas. Ok. Paulo, a gente está falando, então, de conhecimento tecnológico de propriedade nacional, né, que garante um processo de soberania. É isso, por isso que é importante a empresa pública que cuide da questão da tecnologia?
Sim, é importantíssimo. E, assim, até as práticas que a gente desenvolve internamente, né? A gente tem uma estrutura muito grande de segurança, porque a gente cuida de dados muito críticos de toda a população brasileira. Então, a gente tem várias barreiras de segurança, a gente faz vários treinamentos, a gente, enquanto funcionários, a gente não tem acesso a esses dados, eles ficam bem protegidos, resguardados, e, principalmente, a gente tem data centers no Brasil, né? Os dados ficam armazenados no Brasil. Essa é uma luta de soberania, a gente internamente tem essas discussões de contratação de nuvens internacionais, mas a gente preza para que os dados dos brasileiros permaneçam em território nacional, para que a gente tenha a nossa soberania até na questão física, né? Porque a gente ter esse controle total sobre essas informações e não ficarmos dependentes de outros países para nos prover esses dados. Vocês que estão nos ouvindo, nos acompanhando, o que eles estão dizendo e o que representa isso é de que, mais uma vez, nós estamos falando de serviço público a serviço do povo brasileiro, garantindo que a gente não esteja sob influência ou ação de terceiros e que mostra a importância desses processos, apesar dos constantes ataques que a gente vem visto, inclusive com a ideia de fazer uma reforma do serviço público, não é? E o ataque que os governos anteriores fizeram, né, no serviço público no Brasil e as instituições públicas. É muito importante a gente dizer isso, porque a produção de uma inteligência nacional, né, feita por servidores brasileiros, nos impediu de entrar num caos mundial, né, que derrubou, inclusive, o sistema de países conhecidos por suas tecnologias e pelos seus avanços econômicos e sociais. Fábio, como é que foi o papel das instituições durante o incidente global do dia 19 de julho? E explica um pouco para o nosso público, né? Pensando que a gente não entende tecnologia como vocês, como é que funcionou isso? Como é que aconteceu? Por que aconteceu? O que rolou? Né? Até porque ficou um pouco... As pessoas não... Teve computador que ficaram sabendo que deu problema, teve outros que não. Então, as pessoas não entenderam muito o que aconteceu no processo, o que estava por trás, né? Se usou muito, né? Que foi a Microsoft, mas, na verdade, foi um software específico. Enfim, explica para a gente o que rolou e por que as instituições, como é que as instituições brasileiras agiram durante o processo daquele dia. Vamos lá. Para a gente entender isso, a gente precisa assim, de alguns conceitos básicos para que as pessoas entendam o processo. Tá? Essa falha, em especial, ela foi ocasionada em um programa, né, em um sistema chamado Falcon, que é um sistema de segurança. Ele monitora tanto como se fosse um antivírus, né, pela presença de vírus nos sistemas, como também tentativas de invasão de hacker, enfim, é um sistema completo de segurança desenvolvido por uma empresa chamada CrowdStrike, né? É curioso, né, que em uma tradução livre, CrowdStrike é greve da multidão, né? Mas, enfim, eles desenvolvem esse sistema. E aí, ao passo que não dá para falar que o problema foi na Microsoft, também não dá para falar que foi apenas na CrowdStrike, porque são empresas que têm um relacionamento muito íntimo, né, entre os seus sistemas. Tá? Então, a própria Microsoft, ela abre portas do seu sistema de servidor Windows para que a CrowdStrike possa instalar módulos do seu programa que rodam dentro do núcleo do sistema operacional, que é uma parte do sistema operacional que roda sobre altos privilégios. Tá? Então, tem acesso a todo o conteúdo da máquina. E por ser uma área tão sensível, qualquer erro que aconteça nesse código que está sendo executado neste núcleo causa a famosa tela azul do Windows, né? A tela azul da morte, como chamam, né? Brincando. E foi isso que aconteceu, né? Então, assim, a CrowdStrike ela tem esse módulo, várias empresas, grandes empresas utilizam em seus servidores, e aí é importante essa diferenciação, porque
quem utiliza o Windows para usuários comuns, a sua máquina, né, não teve problema. Né? Só houve problema naquelas máquinas que utilizam a versão de servidor do Windows e que tinham contratado esse software da CrowdStrike, que é o Falcon. Tá? Mas são muitas empresas, porque ela é muito disseminada no mundo inteiro, né? Principalmente no Ocidente. E aí, o que aconteceu? Na quinta-feira à noite anterior, porque essas atualizações, né? Que é igual antivírus, né? Tempos em tempos, as atualizações de vírus são atualizadas, né? Ou seja, as atualizações do software têm que ser atualizadas para ele ser capaz de detectar novas ameaças. Então, na quinta-feira à noite, isso é um dia meio que padrão, porque o que acontece? Você, quando vai divulgar uma atualização de um software crítico como esse, você faz na quinta à noite, que é para dar tempo de, na sexta, ele ser testado, né? E testado, digamos, em produção, como a gente chama, ou seja, valendo na máquina real que executa os serviços, né? E se der algum problema, você manter as equipes de engenheiros e analistas de sistema durante o final de semana tentando corrigir para que na segunda-feira amanheça tudo funcionando, né? Então, foi o que aconteceu. Na quinta-feira à noite, eles divulgaram uma atualização. Essa atualização entrou no ar e ela continha um erro de codificação, né? Eles testam no ar já. É para testar antes também, né? A boa prática, e é o que é feito no CERP, na DataPrev, e é recomendado em todas as empresas de TI, que hajam testes exaustivos antes de entrar no ar. E só depois entre no ar. Mas eu não sei dizer se eles testaram antes. Mas o fato é que passou um erro, e foi um erro básico, assim, que a gente aprende na graduação de informática, que foi uma tentativa de acesso a um endereço de memória inexistente, né? Então, aconteceu isso, né? Não sei se houve falha de testes, talvez. O fato é que durante a sexta-feira tudo começou a cair, porque, como eu disse, quando há um erro nesses programas que rodam no núcleo do sistema, a máquina ela desliga, fica em tela azul para evitar danos maiores. Tá? É como se fosse um mecanismo de segurança. Tá? Então, foi o que aconteceu. Quando foram examinar, descobriram que era isso. Né? Acabou que a solução nem foi tão difícil, mas demorou a descobrir. Mas quando descobriu, a solução foi remover um arquivo do sistema operacional, que era o arquivo da atualização, e a partir daí reiniciar o sistema e tudo voltou, né? Mas a gente sabe, né, que em sistemas de grande porte, como né, sistemas de saúde, empresas aéreas, governos, enfim, não é simplesmente mandar um computador reiniciar, né? Esse processo de reinicialização ele demora 10 horas ou até mais de um dia, né? E aí foi tudo sendo reconstruído, recolocado no ar e voltou a funcionar, né? Houve, em princípio, é engraçado, houve, em princípio, uma desconfiança de que fosse um ataque hacker. Alguns setores do governo americano chegaram a culpar o governo iraniano, que tinham sido hackers que tinham colocado. Sempre tem que achar um culpado. Sempre tem que achar um culpado, e a geopolítica agora, recentemente, né, ela está bem intensa ali no Oriente Médio, na Ucrânia, enfim. E aí culparam, mas logo em seguida foi desmentido e foi verificado que tinha sido um erro básico mesmo. Imagina a correria que não deve ter sido na sede dessa empresa. Isso. Teve gente se batendo no corredor, com certeza. Com certeza. Bom, a gente tem comentários de ouvintes. A Vanessa Canuto diz: olá, Super Nina. Oi, lindona! Vanessa aí, assessora de imprensa da entidade aqui, falando com a gente. Importante pauta, vamos dizer, não a terceirização. Viva a empresa pública. Juntos pela soberania nacional. Tomei a cegueta que está longe, tá certo? Um fraterno abraço para esses aguerridos companheiros. Cheiro grande, Vanessinha. A Bruna Leão manda palminhas e o Léo Santos. Eu espero, Léo, que eu tenha dito seu sobrenome correto, tá? Senão você me perdoa, releva. Tia tá véia. Bom dia a todos. Excelente tema do debate. Parabéns à equipe. Muito obrigada pelo carinho de todos. Paulo,
Você quer comentar ou acrescentar alguma Só coisa? complementar aqui uma coisinha, que hoje eles divulgaram um relatório, né, confirmando realmente foi uma falha no processo de qualidade, e curioso porque é uma empresa de prevenção de ataques cibernéticos, né, e ela própria causou todo esse caos, né, E a outra curiosidade é que também que o Fábio começou aqui, o raciocínio, né? Que o strike no boliche é quando você destrói tudo, né? E foi assim, a primeira coisa que veio à minha mente quando começaram a noticiar isso. Na verdade, foram parentes, amigos, começaram a chegar as mensagens no WhatsApp. Eu estava até um pouco desligado do noticiário, né? E preocupados com a data prévia, se tinha acontecido alguma coisa com a data prévia. E logo em seguida a nossa comunicação soltou uma nota esclarecendo que a gente não tinha sido afetado com esse problema, né? Aí sobre a questão da soberania nacional que a gente estava discutindo, a gente tem um problemático que aconteceu na pandemia, naquela época que a gente tinha que apresentar comprovante de vacinação para entrar nos lugares e o sistema saiu do ar, né? A gente perdeu acesso a esses dados das vacinações, a sociedade, o governo, ninguém mais sabia quem tinha se vacinado, porque esses dados não estavam no Brasil, eles estavam na nuvem, lá nos Estados Unidos, e aí teve um problema que a gente perdeu o acesso e foram semanas até que a gente conseguisse recuperar o acesso a essas informações, que naquela época eram importantíssimas. Então, essa é a questão da soberania nacional, né? Quando a gente tem o nosso data center no Brasil, a gente tem total gestão sobre os nossos bancos de dados, né? Isso aí é uma situação que a DataPrev e o SERPRO jamais vão passar. Como é que é esses procedimentos aqui? Antes a gente tem mais um convidado, mais um ouvinte, quer dizer, mais um convidado seria ótimo, né? O Raimundo Nonato dando parabéns e dando bom dia para nós. Ele está aqui sempre com a gente, pai do nosso produtor, Cheiro Grande. Como é que é aqui? Quer dizer, as atualizações de sistema de vocês, né? Como é que vocês fazem esse controle de segurança de dados, né? Em relação aos procedimentos que foram feitos lá, né? E por que vocês conseguem não falhar como houve essa falha nessa empresa? A gente tem, falando um pouco da data prévia, aí depois o Fábio pode complementar pelo lado do SERPRO, né? A gente tem os 3 data centers no Brasil, né? Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo, né? E aí, dependendo do cliente, os dados são armazenados em um estado ou outro, e a gente tem a redundância, né? Que é o backup. Sempre a informação, a gente tem essa segurança. Internamente, a gente faz curso de segurança anualmente, a gente tem uma série de limitações para não ter acesso a esses dados, para que eles fiquem protegidos, né? A gente é o custodiante da informação, a gente não é o dono. No momento, o dono da informação ali é o INSS, é o Ministério do Trabalho, a DataPrev, enquanto área meio, a gente só cuida desse dado, né? Então, a nossa responsabilidade é cuidar desse dado, evitar vazamento, evitar que o dado seja corrompido, e principalmente a questão da disponibilidade, que é na hora que o dado é necessário, como o exemplo que eu dei do comprovante de vacina, você tem que ter o dado. Não adianta você ter um dado super protegido que ninguém consegue acessá-lo, né? A questão da segurança da informação é você esconder de quem não tem direito a ter acesso àquela informação, mas você mostrar para quem é o dono da informação. Então, são essas questões que a gente trabalha, né, para que essas informações estejam disponíveis para quem precisa e estejam seguras, né? Um problema que a gente enfrenta no nosso trabalho porque, assim, para a gente dar acesso ao dado, a gente tem muitas pessoas que vão ter acesso ao sistema, né? Sejam os funcionários dos diversos órgãos do governo, sejam órgãos terceirizados. Então, essas pessoas precisam ter acesso aos dados para desenvolver as funções delas. E aí, eventualmente, essas pessoas é que acabam vazando essas informações, né? Mas, internamente, a gente tem uma série de controles para que os dados do Brasil fiquem protegidos, fiquem em solo nacional, tenham uma cópia de segurança e estejam acessíveis na hora que é necessário. Ok, temos mais comentários de ouvintes. Deixa eu ver se eu não me perdi aqui. O Lucas dá bom dia para nós. A Joyce Rosa, MS, diz excelente debate. A Fabiola Leão dizendo, Fábio Rosa se garante demais, sou sua fã.
Aí o Lucas dá bom dia de novo, top 10, o Vicente, Paula Pereira, dando bom dia a todos, muito orgulhoso com meu filho talentoso, Paulo de Tarso Gregório Pereira. Eu adoro quando a família... eu digo sempre, esse programa é familiar, que as famílias vêm torcem, é muito gostoso. É isso aí, tem que dar força pro filhão mesmo, meu filho. A minha mãe entra aqui também. A Gabriela dá bom dia, show! E novamente o Raimundo Nato dizendo excelente programa. E o Maurício Matissutani dizendo o episódio é a prova que lutar contra as privatizações da Dataprev e do Serpro é estar do lado certo da história, com certeza. Essas privatizações, todas elas no Brasil deram chabu, né? Teve uma que a gente pode dizer que o negócio deu certo. Né? Os celulares, tá, deu nada, que a gente paga um dinheirão e ainda fica sem sinal com uma facilidade danada. Só se irrita com eles e eles ainda têm sistemas péssimos de atendimento às pessoas. Então, nem isso, tá? Realmente, o telefone deixou de ser um item caro, mas, em compensação, deixou, né, que era quase um imóvel, mas deixou muita dor de cabeça, e se fosse uma empresa pública desenvolvida, estaria muito melhor do que estamos agora. Inclusive, dizem que tem um chip do Correio que funciona, que é uma beleza, viu? Só não divulgam, mas dizem que é muito bom, tem acesso muito bacana. Enfim, Fábio, você ia falar especificamente de como é no Dataprev, né? No Serpro, perdão, e como é que funciona lá essa questão dos procedimentos e tal. Só pegando um gancho aqui no que você falou, essa questão das telefônicas, as empresas privadas elas surfaram na onda do avanço tecnológico. Sim. Porque quando houve a privatização, foi justamente quando houve o avanço tecnológico que barateou tudo e facilitou. Se tivesse continuado a empresa pública, eles também teriam Sim. pego esse avanço e também teria facilitado, teria barateado, teria acontecido tudo isso. Mas, enfim, no caso do Serpro, né, é bem similar ao caso da Dataprev, né, assim, existem práticas recomendadas mundialmente por diversos órgãos de associativos, de informática, enfim, órgãos que pesquisam essa questão da segurança, que são as boas práticas, né, para você evitar esse tipo de problema, né, e as duas empresas, elas seguem, né, então, por exemplo, todo software que é desenvolvido, ele passa por múltiplas etapas de teste. Uhum. Ele é testado pelo desenvolvedor que está criando o software, depois ele vai para um teste numa equipe especializada de teste, né? Depois ele vai para um ambiente chamado de homologação, em que o cliente também faz uma bateria de testes. Existem testes automatizados para facilitar o trabalho de quem testa, e até chegar a um ambiente de produção, que é o que a gente chama de um ambiente valendo, né? A vida real. Então, assim, passa por todas essas etapas, né? Então, isso garante que dificilmente alguma coisa escape, né? Porque tudo é previsto previamente. E, quando acontece, também a equipe está preparada para atuar imediatamente e corrigir o problema, né? De forma que ele não se alastre, né, como aconteceu. E, por exemplo, esse software, no caso, o Falcon da CrowdStrike, é um software de segurança, né? O Serpro e a Dataprev desenvolvem soluções de segurança que são utilizadas tanto dentro das duas empresas, como no governo brasileiro, né, que faz com que esse software não seja utilizado, não seja necessário, né? Os próprios servidores, muitos utilizam outros sistemas operacionais que não o Windows, esse software específico para o Windows, né? Então, muitos utilizam Linux, né? Existem sistemas que rodam em mainframe, que é um computador de grande porte, né? Tanto é que, assim, tem um computador para o Brasil inteiro, né? Assim, às vezes tem mais de um para fazer redundância, né? Então, é um sistema muito grande, ocupa uma sala inteira, numa sala cofre, no subterrâneo. É tão seguro que outras empresas, por exemplo, Banco do Brasil, já manteve a sua cópia de segurança nas premissas, né, no ambiente do Serpro, para se tivesse algum problema no banco, ele tem uma cópia lá
para imediatamente ser levantada e assumir todos os sistemas, né? Então, todas essas questões são pensadas previamente pela equipe de segurança para evitar que isso aconteça, né? Então, a gente não é cliente da CrowdStrike, né? E o ideal é que a gente cada vez menos dependa de sistemas de código fechado e proprietário, porque são sistemas que a gente não sabe como funcionam internamente. Enquanto um sistema de código aberto, os desenvolvedores têm a condição de olhar o código e saber como ele funciona, e muitas vezes o desenvolvedor descobre, o desenvolvedor cliente descobre o problema e como consertar antes do próprio fabricante, se o código for aberto. Eu ia perguntar isso, quer dizer, da minha pergunta de leiga aqui, que está tentando entender. Mas antes a gente tem o Bruno Machado, que está dando palminhas, é isso? Não dá para ver muito bem a figurinha, palminhas do Bruno Machado aqui para a gente. Eu ia perguntar justamente isso, né? A gente está falando de um software de segurança do sistema Windows. Faz diferença de um sistema Windows para um sistema Linux, né, que é um software aberto, na hora de segurança, na hora do trato do acesso à informação, ao conserto, como você falou, quer dizer, isso faz diferença para as pessoas, quer dizer, para a sociedade como um todo? Faz toda a diferença, né? Porque a partir um sistema de código fechado, como é o Windows, ele só é examinado, verificado, testado pelos funcionários da Microsoft. Né? Aquele grupo restrito, fechado, porque ela trata aquilo como um segredo industrial, o código, né? Ao passo que um sistema de código aberto, como ele é aberto, ele fica disponível para o mundo. Então, desenvolvedores de todo o mundo conseguem examinar aquele código e apontar problemas que eles identificam antes que aquele problema se concretize, né? Então, muitas vezes, e é assim que os sistemas de código aberto evoluem, né? Desenvolvedores do mundo inteiro mostram, olha, aqui tem um problema, pode dar algum chabu se for nessa situação, e aí já é corrigido previamente. Então, essa curadoria, essa fiscalização coletiva, né, e cooperativa, ela garante com que muito menos erros estejam presentes na versão que está rodando de fato. Ok, Paulo, você quer comentar também? Eu quero ainda voltar no tema da soberania e das privatizações, né? A gente, no governo anterior do PT, a gente fez um trabalho imenso de reconstrução dos nossos data centers, né? Como o Fábio falou lá do CEPRO, né? Foi parecido na Dataprev, a gente investiu mais de 200 milhões de reais em valores da época, para reconstruir os data centers, fazer a sala-cofre. É um data center que não desliga, né? Você consegue dar manutenção nele com ele ligado, ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Tem toda a questão da ventilação, da refrigeração, da água, da energia limpa. Então, foi todo um esforço que a gente fez para garantir essa soberania, né? Porque se a gente tem o dado, mas o data center está desligado, não adianta, né? A gente tem que ter o dado disponível para ser usado. E outro caso de privatização e soberania aconteceu na prática, né? Foi o caso da Datamec. Foi na década de 90, na época da famosa privataria tucana, né? A Datamec foi privatizada. Explica para a gente o que é a Datamec. A Datamec era a empresa que prestava serviços para o Ministério do Trabalho, né? Educação e Trabalho, né? Eles também fazem os sistemas do Ministério do Trabalho. E aí ela foi vendida para a Unisys, né, na privatização, e o que ocorreu foi que essa empresa passou a chantagear o governo, né? A cada mês eles queriam mais dinheiro do governo para processar o seguro-desemprego, processar os diversos programas do Ministério do Trabalho. Até que o Ministério Público teve que intervir para resolver o problema. E aí, veja só, a Dataprev, na época, foi chamada para reassumir esses sistemas, para o governo reassumir o controle sobre esses dados. Então, é um caso de uma privatização que foi, de certa forma, revertida, né? A empresa em si não voltou, mas os sistemas que ela provia vieram para a Dataprev e a gente fez, obviamente, a modernização com o passar dos anos, né? Já estamos falando de 2024, e hoje a carteira de trabalho digital já bateu 2 bilhões de acessos, né?
acho que está presente aí na vida de toda a população brasileira. Meu celular. É um aplicativo feito pela Dataprev. Então, assim, é a continuação dessa história, né? Então, isso é a soberania. A gente, enquanto sociedade brasileira... O título eleitoral também, né? Mantemos, também virtual. Mantemos com vocês, o acesso a esses dados. Ou ele tem um próprio? Pode... com relação ao título eleitoral, o TSE tem a equipe própria. Sim. Mas, assim, no caso... Mas também pública deles. Pública deles. E na época, por exemplo, as primeiras apurações de eletrônicas, né, urna eletrônica, tudo, foi o SERPRO quem fez. Depois foi que eles assumiram. Entendi. Vocês criaram... O Aloysio Beltrão está dando palminhas também aqui para nós. Sejam bem-vindos, todos os queridos ouvintes. Bom, eu quero perguntar para vocês dois, né, como é que esse episódio especificamente, né, porque a gente aprende com os erros dos outros também, com os nossos e com os dos outros, né? O que vocês acham que, né, a gente pode aprender de lição a partir desse processo, né? E como é que a gente pode fortalecer, a partir desse conhecimento, a estrutura nacional? É importante isso, porque a gente aprende com erro, né? O ideal é que seja com o erro dos outros, né? Mas acontece com o nosso erro também, é pelo amor ou pela dor, né? Mas, assim, o que a gente tira de lição? Que é muito importante que o Estado brasileiro mantenha controle sobre toda a cadeia de produção de software que é utilizado pelo serviço público, né? Então, isso, assim, é fundamental. E as próprias empresas que não querem ficar dependentes de empresas do exterior também deveriam investir nisso, né? E também poderiam, por exemplo, contratar essas empresas, porque as duas empresas podem ser contratadas também por empresas privadas para desenvolver os serviços, né? E assim manter dentro de solo brasileiro o conhecimento, né, relativo a esses sistemas, relativo à questão de segurança, às boas práticas de desenvolvimento, para evitar esses dissabores. E os dados do nosso povo, né? Isso. Porque teve uma outra questão também, né? Isso. As informações de um país inteiro na mão de terceiros lá fora não é uma boa ideia. É uma péssima ideia, né? Como dizem, os dados são o petróleo do futuro, de hoje, né? Assim já. E a gente precisa manter as nossas informações aqui, tanto não apenas em solo brasileiro, que já é muito importante, mas também sob o controle para evitar vazamentos, né? O controle efetivo, para evitar que sejam copiados, que sejam utilizados, porque através desses dados dá para você traçar o perfil individual da vida econômica, financeira, fiscal, de qualquer cidadão brasileiro, né? E isso representa, assim, uma ameaça, uma vulnerabilidade incrível. Não é à toa, né, que a gente teve, há alguns anos atrás, por exemplo, a própria presidenta da República espionada dentro do seu gabinete em Brasília por uma potência estrangeira, né, os americanos, por conta de problemas desse tipo, né? E não dá para garantir, por exemplo, que qualquer software estrangeiro não contenha dentro do código dele algum tipo de porta dos fundos, uma porta de entrada que permita com que esses governos e as suas agências, sei lá, NSA, sei lá o quê, acesse, né, tenha acesso ao computador de qualquer pessoa que o utilize, né? Então, assim, é uma questão realmente de soberania. E hoje, os grandes blocos, assim, os países que são potência também, além dos americanos, eles têm o seu próprio sistema, né? A exemplo dos chineses, dos russos, enfim, todos os que querem realmente serem soberanos precisam investir na indústria nacional de desenvolvimento de software, desde o software básico, sistema operacional, até mesmo as aplicações de uso do usuário. A gente tem mais um comentário de ouvintes. O Pedro Leonardo Torquato diz: grande Fábio, manda palminhas. Bom, eu estendo a mesma pergunta para você, Paulo, né? Como é que a gente aprende com tudo que aconteceu? Eu ainda falar um pouco sobre esse último raciocínio do Fábio, é que, assim, o Estado brasileiro, ele sabe muito sobre nós, né? Hoje, quando você nasce,
você tem que fazer uma certidão de nascimento no próprio hospital, já vem com o CPF, que é um dado do SERPRO, essa certidão o cartório já é obrigado a transmitir para a DataPrev. Então, a gente controla todas essas informações da população e das empresas. A gente também, no SERPRO, tem das empresas. Então, o Estado tem esse conhecimento. Então, a gente fala do capitalismo de vigilância, né? Mas a Big Tech, a rede social, já sabe tudo que eu faço. Não sabe. Ela mimetiza o seu comportamento ali pelas suas ações dentro da rede social, ela sabe que você gosta de determinado cantor, de determinada marca, mas é só isso. Ela não tem a menor ideia de quanto é a sua renda, se você tem algum problema de saúde sério, se você tem algum medicamento, um tratamento continuado que você faz, se você já tirou um auxílio-doença, se você já trabalhou na empresa A ou na empresa B. Então, todas essas informações valiosíssimas estão nos nossos data centers, devidamente protegidas. E era essa a nossa luta na privatização. Porque se as Big Techs, com o que a gente dá para elas, já são tão poderosas, tão ricas, né, conseguem extrair tanto dinheiro, imagina se elas conseguem cruzar esses dados com os dados que a DataPrev e o SERPRO possuem, que são bem mais qualificados, né? Imagina um banco qualquer aí, comercial, tendo acesso a todas essas informações, como ele poderia manipular o mercado a seu favor, né? E também o conceito da guerra híbrida, que hoje as guerras também são de comunicação, né? Os países querem afetar a comunicação dos outros e querem afetar o comportamento da população. E essas informações também possibilitariam isso. Então, é só reforçando realmente a importância da soberania nacional, de a gente ter empresas públicas, a gente tem empregados públicos selecionados através de concursos públicos que são treinados para garantir a consistência, a segurança desses sistemas, dessas informações, para que o Estado brasileiro, quando precisa, ele pode contar com a gente, né? A gente teve um episódio agora lamentável no Rio Grande do Sul, né? Muita gente até desconhecia ali o relevo, a geografia da região, não imaginava ver uma cena daquela, e a gente entrou em campo para fazer o auxílio reconstrução, né? O governo federal chegou lá junto com uma parcela de R$ 5.100 para a população, e a DataPrev fez o trabalho de descobrir quem eram essas pessoas para realmente efetivar os pagamentos para as pessoas que precisavam, né? Só dando um exemplo de como o Estado pode contar com a gente para uma pronta resposta no caso dessas emergências. Eu vou fazer uma pergunta de leiga novamente para vocês. Como é que fica tudo isso de segurança, de controle de dados, diante da realidade do avanço das inteligências artificiais? Porque, de certa forma, as pessoas estão acessando computadores que chupam informações, não é? Para trocar e para criar novas informações, gerar novas informações. Já existe uma discussão, uma preparação técnica para isso? Ou independe, não faz diferença alguma? Como é que é esse cenário? Então, realmente isso é bem atual, né, essa discussão. As inteligências artificiais, elas já existem há um bom tempo, mas agora foi que elas alcançaram um nível de sofisticação que, de fato, vem revolucionando, né, e até deixando as pessoas assim espantadas, né, com a capacidade delas, e é um risco potencial, né? Se não for bem utilizado, certamente pode se tornar um risco, né? Um risco ou até uma ameaça, tá? No caso, é preciso que o Brasil invista na sua própria inteligência artificial, no desenvolvimento dessa tecnologia, tá? Que é uma tecnologia que vai representar um ponto de virada no desenvolvimento tecnológico, né? Então, você vê, hoje em dia já existe uma competição ferrenha, né, entre as inteligências artificiais das Big Techs, né? Você tem a da Microsoft, que é, sei lá, Copilot, né? Você tem a outra do Google, você tem, né, a da Amazon, tem a da Microsoft, que é o ChatGPT, porque eles fizeram uma parceria, né? Então, cada uma está tentando competir com a outra. Além dessas que a gente tem conhecimento, existem muitas outras em outros países
que a gente não recebe tantas notícias a respeito. Né? Então, é o novo capital mundial. Exatamente. Então, existe a inteligência artificial que está sendo desenvolvida na Rússia, na China, no Irã, né? Em outros lugares, né, que há meio que um bloqueio midiático. Assim, a gente não sabe muita informação, só o que é permitido que a gente saiba. Né? E cada um está tentando desenvolver para levar vantagem, né, para aproveitar aquilo para o seu desenvolvimento e para evitar que os outros façam assim, qualquer tipo de ação usando essa tecnologia contra eles próprios. Né? Se o Brasil não fizer nada, ele vai ficar a reboque hoje do bloco ocidental, que é o bloco de influência a que a gente está submetido. Tá? Então, por isso que a gente tem que investir nas tecnologias. Então, da mesma forma que é preciso que o Brasil desenvolva, sei lá, indústria naval, né, siderurgia, ciência médica, tem que desenvolver a ciência da computação, a inteligência artificial e as outras tecnologias que, tanto quanto a inteligência artificial, serão também disruptivas e vão colocar o Brasil, pelo menos, em pé de igualdade para poder estar bem nesse cenário internacional e não submetido a nenhum tipo de imperialismo ou de controle externo. Ok, Paulo? Na DataPrev a gente já tem alguns produtos já utilizando inteligência artificial, né? Mas assim, a gente volta para o início do programa, né? A questão da soberania nacional, onde está o meu dado, né? Do momento que o dado está protegido dentro do data center, a gente consegue usar esses algoritmos de inteligência artificial sem estar repassando essas informações para terceiros, né? Ok, eu vou aproveitar que você está com o microfone, porque a gente já está quase chegando na reta final do programa e aí eu vou fugir totalmente da pauta. Mas é porque você é um representante de uma organização para o local de trabalho, uma OLT, e a gente sabe que o movimento sindical quase desconhece as OLTs, porque, principalmente aqui no estado do Ceará, eu acho que são só umas 3 que eu tenho a noção que existam. Né? E ela é uma célula muito importante da organização da classe trabalhadora. Então, é importante que o movimento sindical cearense e do resto do Brasil saiba o que é uma OLT, conheçam isso, os próprios trabalhadores conheçam qual é a função de uma OLT, né? E como é que ela opera e por que é importante buscar que as suas entidades sindicais ajudem, né, na construção coletiva da classe trabalhadora para a criação de OLTs. Então, explica para o pessoal o que é uma OLT, o que você faz na sua OLT. Vamos lá. Ok. A organização por local de trabalho é uma espécie de braço do sindicato dentro da empresa, né? A gente não é cedido ao sindicato, a gente trabalha normalmente como os colegas, mas a gente exerce essa representação. Então, a gente tem a interface mais aberta com o sindicato para passar problemas, ideias, sugestões, né? Apresentar alguma situação que está ocorrendo lá no ambiente de trabalho. E a gente também dá essa segurança para os colegas, né? Que eles sabem que tem a quem recorrer caso ocorra algum problema administrativo, judicial no ambiente de trabalho, alguma pressão de um chefe, alguma coisa que não ficou legal. Eles têm a OLT ali como uma retaguarda para a gente dar uma segurança até jurídica para eles, que eventualmente a gente pode usar o nosso cargo de OLT para reclamar de alguma situação, porque a legislação não dá essa segurança, né? E a pessoa às vezes tem medo que vai ser perseguido, vai ser retaliado, né? E a OLT ele tem essa retaguarda. Então a gente consegue ouvir os problemas dos colegas em si, tentar traduzir isso, tentar fazer a interface com o sindicato, com o jurídico, para ver como a gente pode ajudar no dia a dia da empresa, né? Mas, assim, a gente é trabalhador normal, igual aos outros, a gente bate ponto 8 horas. Além disso, a gente faz essa função da OLT, né? Dentro. É muito importante. E aí, assim, aproveitando aqui a presença do Fábio, né, para agradecer ao SINDPD Ceará, que sempre encampou essa bandeira da OLT. Eles fazem um trabalho muito forte para que a OLT permaneça forte. A gente faz eleições anuais. A nossa eleição é assim, a eleição mais democrática que eu já vi, o processo, porque todo mundo é candidato, né? Assim, todo mundo é eleitor e todo mundo é candidato. Então, dali se extrai os mais votados para um segundo turno, obviamente, porque você tem um limite de vagas, mas
de saída, todo mundo é candidato. Então, é um processo extremamente democrático e anualmente a gente tem renovado. Por sinal, semana passada foi a posse do novo mandato, né? E aí teve salgadinho, foi ótimo. Ia ser bem melhor a resposta. Vamos lá, Fábio, eu queria pedir para você seus comentários, considerações finais, já que a gente já está aqui nos 10 minutinhos finais do programa. Eu tenho um problema, quando o bate-papo é bom, né, nesse programa, a hora vai, eu nem percebo. Aí quando eu me toco, já está... Vamos lá. Estamos nos 10 minutinhos, dá para falar tranquilo. Queria seus comentários, considerações finais. E, como sempre, aproveite para divulgar a entidade sindical, chamar os trabalhadores para sindicalizar, diz como é que se sindicaliza, como é que descobre o sindicato, como é que liga para o sindicato, como é que acompanha as redes sociais do sindicato. E antes nós temos o Alden. Bota aqui para mim na tela, produção. Já foi da OLT da Data. Já foi da OLT. Bota aqui para mim o comentário para poder ver o sobrenome dele, Alden. Ok, o Alden Calamis, é isso? Calamis? Calamis. Boa! Corujito e Fábio Rosa dando show. O povo explana o apelido da galera. Assim que é bom. Marina, eu vou aproveitar que você disse que ainda está para conversar com tranquilidade e vou dar meus 20 centavos sobre a OLT. Né? Assim, a OLT realmente é uma coisa que é pouco conhecida e é muito importante, assim, faz toda a diferença. Né? E muita gente não sabe, mas ela está prevista na Constituição, certo? Essa Constituição que vai fazer 36 anos. Né? E a Constituição, no seu artigo 11, ela diz que nas empresas com mais de 200 empregados, imagina quantas empresas têm mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante desses com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Né? E isso, que eu saiba, existe, eu acho que nos petroleiros, começou nos metalúrgicos do ABC, logo no início, que tinha as comissões de trabalhadores. Verdade. Né? E aqui na informática, a gente tem Serpo, Dataprev e na ETICE, que é a empresa estadual. E eu acho que tem trabalhadores do Dragão do Mar, tem um OLT, e eu acho que um outro órgão do governo, resumindo, órgãos do governo, a gente tem um OLT, que é ligado à questão ambiental, salvo me engano, esqueci aqui o nome da... E, assim, curiosidade, OLT significa Organização por Local de Trabalho. Tá? Bom, o SINDPD, né, ele existe já desde que foi permitido que as associações virassem sindicatos, né, então já tem mais de 30 anos aí, antes era a APPD, Associação dos Profissionais de Processamento de Dados, e a gente fica ali na Avenida Tristão Gonçalves, 1250, em frente ao SENAC, né, aqui no centro. O nosso site www.sindpdce.org.br, tá? Então, lá no próprio site tem a ficha de filiação, né? A gente estimula bastante que as pessoas se filiem para contribuir com o sindicato, porque através dessa contribuição é a única forma que nós temos de financiar as atividades em prol dos trabalhadores. Né? Então, assim, a gente vai fazer uma campanha salarial, né? Até para vir participar de um programa desse, tem um deslocamento, tem não sei o quê. Então, todas as despesas do sindicato, né? Inclusive para participar das discussões políticas, enfim, tudo buscando a melhoria da condição de trabalho do trabalhador, a gente faz com essa contribuição. Né? Além de não dar um respaldo político muito grande, né? Para poder pleitear junto às empresas e junto ao governo avanços nesses direitos. Tá? Então, assim, o sindicato está de braços abertos, a gente tem também redes sociais, o Instagram, @SINDPD Ceará Oficial, e a gente está aguardando, né, os profissionais de informática. A gente já tem algumas empresas que têm um bom percentual de filiados, mas tem muitas que ainda não. Né? E a gente convida a todos, será um prazer, visitem nosso sindicato, vai lá tomar um café com a gente, bater um papo,
que vai ser muito, muito legal. Ok, vocês acabaram de ouvir Fábio Rosa, secretário de Comunicação do Sindipd Ceará e servidor público do SERPRO Fortaleza. É importante essa fala dele, as pessoas acham que o dinheiro some não, tá? Inclusive falta. O dinheiro da sua sindicalização é duas coisas. Vai voltar para você em forma de investimento, ou seja, no seu salário, que a entidade vai ter dinheiro para lutar, nas festas que a entidade realiza, né, nas informações que ela te entrega. Então, ela volta diretamente para você. E segundo, ela também é, de certa forma, uma carta, um aval seu, mostrando para o seu patrão que o seu sindicato tem poder. Porque um sindicato que tem sindicalização alta é um sindicato que tem força de luta nas mesas de negociação. Ou seja, ele pode botar banca. Resumindo, é a carta da banca. Aquele boneco que é preciso, às vezes, dar para o patrão para que você não seja assediado, para que você tenha o seu salário reajustado, para que você tenha condições no seu ambiente de trabalho. Enfim, é isso aí que significa o processo de sindicalização. Vamos lá, comentários e considerações finais do Paulo de Tarso Gregório, membro da OLT e do DataPrev. É curioso que 1 hora parece muito tempo, né? Mas quando a gente começa a falar aqui, meu Deus. Assim, eu queria falar da questão da soberania nacional, que eu acho que foi o grande tema aqui do debate. A gente, hoje, nessas empresas, a gente tem a descentralização. Então, a gente tem sede em Fortaleza. Não são aquelas empresas que só estão em Brasília, ou só estão em São Paulo, ou só estão no Rio. Então, isso é muito importante. A gente tem centenas de empregos de qualidade aqui no Ceará, né, somando as duas empresas. Isso foi uma luta grande durante a privatização para a gente manter esses postos de trabalho espalhados pelo país, né? Porque o Brasil não é só São Paulo, o Brasil não é só Brasília, não é só o Rio, né? O Brasil é gigante. E aí, com toda essa luta, a gente volta a ter concursos públicos, né? Já fizemos um ano passado, já estamos preparando o segundo. Então, estudem, se preparem, façam concurso para trabalhar no SERP, na DataPrev, para desenvolver junto com a gente toda essa soberania nacional. Hoje a gente está começando o pagamento da folha de benefício do INSS. A gente acabou de bater a marca de 40 milhões de pagamentos, né? Hoje é o primeiro dia que já está na rede bancária. E a gente também bateu a marca de 97 milhões de pessoas, de brasileiros cadastrados no cadastro único, né? Que é a porta de entrada para vários programas sociais do governo. Na pandemia, a gente foi a empresa que fez o auxílio emergencial, né? Eu acho que foi quando a DataPrev se tornou mais conhecida de todos, porque estava todo mundo no aperreio, todo mundo recorreu a gente, né? Então é isso, assim, para encerrar, realmente agradecer aqui pelo espaço, muito bacana, muito legal aqui, gostei muito. É a oportunidade de estar discutindo esses temas tão importantes para a sociedade brasileira. Ok, muito obrigada pela sua participação. A gente tem o último comentário da Lorena Guerra. Muito esclarecedor, top. Eu adorei o sobrenome dela, porque é um sobrenome de família. Eu não tenho o Guerra, ainda bem, porque imagina, Valente Guerra, as pessoas não nem cruzar comigo no meio da rua, mas é o sobrenome da família do meu pai. Né? Eles eram Câmara Guerra e o da minha mãe é Valente. Se juntasse é da Xabu, mas aí talvez a gente seja a prima distante, quem sabe. A Bruna Leão está dizendo: tema importantíssimo, parabéns aos entrevistados. Ela manda um coraçãozinho. Muito obrigada a todo mundo que esteve nos acompanhando. Lembrando a vocês que vocês podem acompanhar o episódio via YouTube, Facebook, Instagram da Metamorfose Comunicação ou através do nosso Spotify, do Metacast, que é o nome do nosso estúdio, e também nas nossas pílulas que vão depois parar no nosso TikTok. Então, vai ter trechinhos da entrevista para a gente compartilhar por aí. Hoje não, só segunda-feira, porque o nosso editor desses trechinhos está em congresso de juventude. Fazer o quê? Temos que ter militância, que a gente não fica à toa, não. Então, mas vai estar lá disponível para vocês. E também a gente agradece demais, mais uma vez, porque é difícil fazer comunicação revolucionária nesse país. Então, a gente tem tido o apoio do Simpospetro e do Sintratel, duas entidades queridas que estão acreditando no nosso projeto, então a gente tem que agradecer demais. Além disso, a gente tem mais um último comentário do Pedro Leonardo Torquato, mandando palminhas. Ok, eu vou ficando por aqui, lembrando a vocês que amanhã, a partir de 11 horas da manhã, tem mais Subversiva. A gente se encontra. Beijo grande.